vamos recebendo, né, na nossa alma, né, no nosso coração, na nossa alma e no nosso coração, aquele sentimento, né, do nosso antepassado como igreja, ou da igreja do antepassado, a igreja no seu início, como Deus, como pessoas sofreram para pregar para alguns, e a gente às vezes não para pensar, aquelas pessoas que estavam ali, né? Poucas que aceitavam Jesus, não eram tantas que se firmavam, que viravam discípulos. Através delas, bilhões de pessoas já aceitaram Jesus nas gerações. Então, para mostrar que o tempo passa e Deus não vai deixar de fazer a obra dele. Amém? Eu vou ler então o capítulo 23 da carta de Atos. Paulo perante o Sinédrio. Fitando Paulo os olhos do Sinédrio, disse: varões, irmãos, tendo andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje, mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Eu já estudei isso aqui, não? Gente, hoje é o 24, né? Chamou o cara, o sacerdote de parede banqueada, deram um cacete nele. E ele falou: ai, eu não sabia que ele era sacerdote do Senhor. Então, 24. Ananias e Tértulo acusam Paulo perante o Félix. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote, Ananias, com alguns anciãos e com um certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador libelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a sua clemência, nos atendas por um pouco. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador na seita dos nazarenos. A seita dos nazarenos é Jesus de Nazaré, né? Eles chamavam de seita. E disse que o pregador era uma peste. Porque tendo nós verificado, este homem é uma peste, né, no nosso meio, o qual também tentou profanar o templo. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei, mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à sua presença. Tu mesmo, examinando, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Paulo então apresenta a sua defesa. Lembrando, né, do capítulo anterior, que o Paulo sofreu o quê? O Senhor apareceu a Paulo, a cilada dos judeus com Paulo, a carta de Cláudio a Félix, Paulo no pretório de Herodes, e ele foi parar lá perante o Félix. Agora o Paulo vai fazer a sua defesa. Paulo, tendo-lhe o governador feito o sinal que falasse, o governador é o Félix, né? Respondeu: sabendo que há muitos anos é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. Quer dizer, cada um elogiou a autoridade. Veja bem, uma autoridade ímpia, não tem nada a ver com a gente. Os camaradas levaram ali, os religiosos levaram ele perante o Sinédrio.
colocou ele dentro do governador, e cada um puxou o saco ali do governador, né, do juiz ali. O Paulo vem agora também e responde, sabendo que há muitos anos é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, dizendo, eu sou um cara justo. Quer dizer, o Paulo já aqui está ensinando, querido, como lidar com um desafio, com uma autoridade. Amém? O coitado do Grande está assim. Não, ou abre um pouquinho para ele ver, ou o Grande muda de posição. Que eu estou vendo o Grande interessado ali, ele está assim, ó. Vocês dois vai para lá, vem para cá, puxa isso e volta. Aí ajuda o Grande. Então aqui, só uma paradinha, a gente tirar a lição. Aqui são autoridades perseguidoras e a outra que está alheio ao que está acontecendo. Ele não está sabendo nada, de repente se leva uma causa para ele, dizendo que é um cara que está prejudicando a boa convivência, pondo em risco o governo. O cara já está mexendo com a parte dele, né? O cara então jogou lá, dizendo que ele está fazendo perturbações, e que vai acabar mal, vai acabar trazendo problema para o senhor Félix. Aí o Paulo então vem também, olha, eu estou entendendo que se eu for ser julgado pelo senhor, estou tranquilo, que o senhor é justo. Então, às vezes, querido, você vai ter uma autoridade perseguidora. Graças a Deus não sou o meu caso, tenho certeza, né? Você vai ter uma autoridade que não te respeita, ou que pisa em você. Então, nunca peite uma autoridade. Saia pela tangente, saia com sabedoria. Se humilhe, se a autoridade pode lhe ferrar. Suas palavras sejam um pouco das autoridades. Não bata de frente que é fria. Aí fala, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar. Há 12 dias atrás eu subi aqui para mim adorar a Deus. E que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar acusações que agora fazem contra mim. Ou seja, o cara está mentindo. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a quem chama seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Tendo esperança em Deus, como também estes aí também têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos quanto de injustos. Olha o que ele está dizendo, vai haver ressurreição, de crente ou não crente. Quem lê o livro Conspirador? Lá Deus mata todos os anjos e ressuscita quem? Os anjos e os que se tornaram caídos, ele atira para a terra e eles são despertados quando ele vê eles estão presos. Eles não sabiam que Deus, talvez não soubessem que Deus tinha aquele poder. Nós sabemos que Deus tem poder para dar vida e tirar, até não tem? Nós sabemos que, por exemplo, meus pais já nasceram, já morreram. A maioria dos meus tios já morreram, né? Meus avós todos já se foram. E eu tenho consciência de que Deus, o Criador do céu e da terra, comanda esse ligar e desligar. E que está ordenado até o tempo homem. O que passar disso é enfado e canseira daqui a 80 anos. Então nós temos que estar preparados. Né? O jovem pensa pouco nisso, mas é bom pensar. O dia de amanhã pertence a Deus. Assim nos ajuda a servir melhor a Deus, nos ajuda a não ficar apegado com as coisas desse mundo, ficar mais desprendido, sabe, mais tranquilo. E assim Deus retribui para nós segundo o nosso comportamento, nosso crer. Mas ele fala que nós cremos que Deus vai ressuscitar justos e injustos. A Bíblia diz que todos eles vão ser julgados lá, então vai haver uma ressurreição para eles serem julgados. Por isso também me esforço, versículo 16, por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos vim trazer esmolas à minha nação, ofertas, tá? Esmola aqui é ofertas. E também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar,
se tivesse alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio, salvo essas palavras que clamei, estando entre eles. Hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então isso aí foi perante o Sinédrio, agora é levado para o Félix, aliás. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento dos vossos casos. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Drúxila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando mais frequentemente, conversava com ele, ou seja, o cara era corrupto. Você me dá uma grana, tá igual hoje, você me dá uma grana, eu te dou uma sentença e te solto, ou te libero. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Aqui também mostra, para eu agradar alguns eleitores, eu mantenho algumas coisas erradas. Você mantou um cara de Deus preso para agradar um grupo que estava com raiva do cara. Se você manter ele preso, a gente vota no senhor, a gente te apoia e diz que o senhor está fazendo um bom trabalho aqui. Se não, por causa desse cara, a gente te entrega e diz que não está bom. Aparecendo a política de hoje, né? Eles têm 2000 anos, está igualzinho. Falando nisso, né? Estou olhando aí esse caso da Marina, né? Uma reviravolta tremenda, analisando aí como o PT fez de tudo para não deixar ela sair candidata. E a parte ruim que ela era de política era fazer acordo político. O cara lá, o Eduardo fez, né? Todo esse acordo político. Como se diz, a parte que ela era ruim ficou pronta. E ela vem com a parte que ela tem de bom, olha o que deu aí. Primeira pesquisa, ela já ganha, né? Eu estava lembrando de uma profecia, né? Que em breve, depois de 2012, em breve, teríamos um governador evangélico. Nós estamos aí hoje, se a campanha fosse hoje, nós íamos ter um presidente evangélico, que é a Marina, né? Então, vamos ver isso, se vai se confirmar ou não. Né? A princípio, se ela vai sair candidata, se ela vai amanhã confirma, e se vai dar tudo certo. Eu hoje voto no Aécio, mas a Bíblia diz preferir os irmãos em honra. Se ela se apresenta como crente, que ela, se eu não me engano, é Assembleia de Deus, a gente vai acabar tendo que votar nela até por uma questão, né, de fé, e ela tem umas convicções que é a favor da família. O PT tem mais de 800 projetos em andamento, esse governo atual, aliás, contra a família, tudo projeto, pessoal, 800 projetos que mina a família, onde um dos mais terríveis já passou, que é a lei da palmada e da Xuxa. Já estava até falando de manhã que esse projeto, a Dilma não enfrentou lá, não colocou a sua cara a tapa, botou a Xuxa, que era a tia dos baixinhos, que hoje eles são pai de famílias, né? Então eles, para causar pouco impacto, porque é o perfil do grupo das pessoas que estão hoje com crianças, né? A lei da palmada é direcionada a quem? Aos baixinhos da Xuxa, lá de mais de 20 anos atrás, que hoje estão com acima de 20, 25, 30 anos. Quem que foi baixinho da Xuxa? Levanta, Júnior. Até eu fui baixinho da Xuxa. Até eu já disse beijinho, beijinho, pau, pau. A última foto da Xuxa no quadro dele. A coisa é séria, irmão.
bicho vai pegar. Então, assim, que a gente continue orando, porque, sinceramente, a gente, misericórdia, quando Deus vem, enfim, a gente, como dizer, é difícil falar, houve uma morte, né, uma coisa de um cara que a gente até sentiu, pelo menos eu senti, quem sentiu aqui esse, né, eu senti um peso sobre essa morte, primeiro uma violência, né, a maneira que morreu, o cara, enfim, não achar nem o resto do corpo dele lá direito, despedaçado de todo jeito. Aí a Caixa Preta também não tem informação, enfim, esses mistérios. O maior prejudicado foi a Dilma, o PT, o maior prejudicado. Porque até então, a Dilma levando na barriga, ela ganharia as eleições. Era só ela falar pouco, tanto é que ela estava fazendo campanha por televisão. Né? Ela não sai público que o pessoal vai a ela. Então, nós vamos estar continuando orando, buscando a Deus e a gente vê que Deus está no controle dessa situação. O PT, que a gente sabe que ele é um partido que se levantou contra as coisas de Deus. Quando o PT ganhou aqui em Brasília através do Cristóvão, a UMIVA funcionava dentro de uma escola na QNP 16, lá no PSU. E a gente arrumava o pátio da escola, melhorava a escola, para usar o pátio dela no domingo. E quando o PT entrou, irmãos, o Cristóvão, a primeira coisa que ele fez foi um decreto, que todas as igrejas que funcionassem nas escolas, que eram muitas, deveriam revezar com os alcoólicos anônimos. Até parece que tinha tanto alcoólico anônimo assim. Só para minar as igrejas. Em vez dele bater de frente, ele deu um decreto. Uma semana é dos alcoólicos anônimos. 3, 4 pessoas. E a outra semana lá, 50, 100, 200 pessoas se reunia. É lógico que isso aí é uma estratégia que uma igreja que se reúne uma vez a cada 15 dias, ela vai acabar. Você concorda ou não? Os caras vão para outras igrejas. Ela vai enfraquecer. Então o Cristóvão... E aí eu fui lá no Palácio Buriti, levei um livro para o Cristóvão e botei uma profecia. Que era para ele sair fora do governo, para ele sair a senador, por memória da avó dele. Depois eu até vou ver quem é essa avó dele, não sei se era crente ou o que era. Era uma profecia que Deus me deu. Acho que a avó dele fez coisa boa, não sei o que. Que Deus honrou a avó dele botando ele no poder. Mas que ele fez isso contra a igreja. Que ele não entrasse não como governador, que ele ia perder, para ele entrar como senador. Aí eu dei isso aí para ele. Ele tentou como governador, ganhando as eleições. Ele humilhou o Roriz na televisão. Eu lembro como fosse o dia. Eu estava passando na sala e ele estava humilhando o Roriz, falando: olha, uma pessoa que fala problema, nós quer, não pode governar vocês. A minha mãe que fala problema, e nós quer, que estava na sala, ele olhou assim para meu pai, não precisou falar mais nada, o voto ali já estava certo, contra eles. Eu lembro como se fosse hoje. E na outra semana eles perderam, foi o último debate. Ele se exaltou. Então, aí ele tentou a reeleição e perdeu, e depois ele tentou para o Senado, conseguiu, tentou a presidência, levou uma surra, tentou para o Senado, ganhou de novo. Era aquela palavra: para o Senado você ganha. E por causa da sua avó. Foi igual Jesus, igual Deus falou para o Salomão: eu não vou te matar agora, Salomão, mas quando você morrer, eu vou destruir os seus filhos. E a primeira coisa que aconteceu, quando os filhos entraram no poder, dividiu Israel. Israel do norte e Judá. Dois governos. 2 tribos juntas contra 10. De maneira que as 10 tribos criaram uma capital chamada Samaria. Por isso que eles não se dão lá. A tribo de Judá e a outra que seguiu ele lá, que foi Benjamim, eram contra as outras 10 e eles não se davam com o samaritano, porque era a capital de Israel dividida. Ok? Então, vamos estar orando, buscando a Deus, mas assim, é um momento assim até de temor, né? Isso que está acontecendo aí, eu creio que Deus vai fazer. E minha oração é que o PT vire um restolho. Só para lembrar, o partido que se levantou contra Deus. Fez o que com ele? Pegou como?
Ah, se ele perdoou, não sei. A Bíblia diz que Deus ficou aborrecido com ele e amaldiçoou ele e a geração dele. Falou, só não vou te matar porque eu dei um governo de 40 anos para ele, né? Para você. É isso que Deus estava dizendo. E quando completasse os 40 anos, ele ia morrer. Ele morreu novo. Porque ele começou a governar, né? Com 12. Alguma coisa assim. Com 40 anos, deu 52 anos e ele estava batendo as botas. Às vezes governar cedo demais é melhor, né? Começar mais tarde. Que aí já garantia de mais tempo. Mas vamos lá. Paulo perante Festo. Capítulo 25 aí, ô Cristiano. Então hoje vai ser 24 e 25. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu a Cesareia para Jerusalém. Nós tivemos em Cesareia o ano passado. Um lugar maravilhoso, está intacto lá, muita coisa, né? Na beira do mar, uma coisa maravilhosa. As ruínas estão lá. Inclusive o anfiteatro está inteiro. Dos mais bonitos, né? Bonito mesmo, tremendo, em termos de arqueologia, muito, muito bom. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus, amor, bota lá Cesareia para a gente visitar esse ano. Tá. Logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para matarem na estrada. Que religiosos são esses, irmãos? Esses. Solta ele que a gente mata ele. Então nós não temos aqui ficar preocupado em defender Jesus, no sentido, tem um Deus ali, então, briga de Deus com Deus. Irmão, Jesus é quem defende a gente. O que nós temos que levar é a palavra de Deus, defender o Evangelho. Porque defender Jesus, querido, defendendo no sentido de eu defendo Jesus aqui, vou resolver o problema de... Ninguém que pode, Jesus é quem pode fazer por nós e não a gente por ele, no sentido de defendê-lo. Entende ou não? Ah, vou matar uma pessoa ali porque ele está desagradando Jesus. Não, deixa ela aí, meu irmão. Está desagradando, ela vai ter a paga dela. É nesse sentido que eu estou dizendo. Qual versículo que eu parei? Festo, porém, respondeu: achar-se Paulo detido em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo. E havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podia provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhes ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César você vai. Que ele era também cidadão romano. Festo expõe a Agripa o caso de Paulo. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. Como se demorasse ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte,
Assentando-me no tribunal, determinei que fosse trazido o homem. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes que eu suspeitava. Sabe o cara fazia a narração no rádio, aí o cara pegava aquele negócio de raio-x e ficava batendo, não tem aquele bate a porta, sonoplastia, tá, vamos fazer aquilo. Um dia vamos pregar e vamos fazer um teatrinho. Aí quando tinha a parte assim, né, os caras levaram eles lá pra masmorra, aí ele solta um raio aí, um trovão. Estou criando um clima. Aí eles respondiam que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que chegando eles aqui, juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que fosse trazido o homem. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram os crimes de que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e, particularmente, a certo morto chamado Jesus. A certo morto. Só que ele tinha ressuscitado, né? Não estava mais morto. Que Paulo afirmava estar vivo. Tem um tal do morto aí de Jesus, que ele disse que ele está vivo. Garante. O cara é maluco, né? Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ser julgado a respeito disso. Mas havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. Festo de novo fala a Agripa. De fato, o dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem do Festo. Então disse Festo: Rei Agripa, e todos vós que estáis presentes conosco, vedes esse homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém eu achei que ele nada praticara, passivo de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso eu o trouxe à vossa presença, e mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Bom, então aqui continua vendo que no começo da igreja o que é uma grande perseguição. Em momentos angustiosos, Israel estava escravizado, né, pelos romanos, já tinha muito tempo, já tinha aí mais de 200 anos, uns 200 anos mais ou menos, que Roma tinha dominado a Palestina, toda aquela região, e os judeus estavam escravizados. E vendo aqui no meio de uma escravidão, no meio de uma crise, um homem que decide servir a Deus, que decide fazer a vontade de Deus pregando o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus. Então, eu vou parar o estudo aqui, né, que nós já é o capítulo 25, semana que vem a gente vai concluir até terminar o livro de Atos. Se essas coisas estão escritas, aqui está cheio de lições para tirarmos, amém? E domingo nós falamos sobre recessão, né? Agora nós tínhamos profetizado, né, nos nossos livros, né, um momento de crise, um momento de dificuldade. O ano passado também, Deus colocou no nosso coração que o Brasil ia entrar em recessão, né? Essa semana foi oficial, né? Agora, tecnicamente, o Brasil está em recessão. E aí nós falamos que a partir de agora, apesar da gente estar preparando vocês, já tem 2 anos, né, para superar as adversidades, vencer, passar por as tribulações. Agora vem esse problema da recessão. E para nós vamos olhar como uma oportunidade.
Quantos lembram lá no curso Líder Ideal, que em breve nós vamos voltar a fazer, que é um curso muito bacana, a gente tem que fazer ele constantemente. As nossas maiores oportunidades surgem em momentos de crise, momentos que precisamos superar. Então nós vamos pegar essa recessão, vamos espremê-la, vamos pegar um adoçante, fazer uma limonada bem gostosa e nós vamos tomar essa limonada. Enquanto o mundo vai tomar aí, o Brasil vai tomar ela aí amargando, azedo, nós vamos tomar ela bem docinha, gostosa. Eu queria até repetir. E Deus vai, nesses momentos de recessão, vai nos levantar e vai nos abençoar. E até que essa recessão acabe, e a gente tem as provas do que a gente está falando da vida de vocês, nós vamos conduzir a igreja dentro de um quadro de recessão. Recessão representa o quê? A renda ela perde o poder de compra. A renda sua hoje é 2.000, daqui um mês ela só compra 1.900, daqui 3 meses é 1.800, daqui um ano ela só vale 1.500, mas nós não seremos afligidos. Eu estou falando essa palavra, eu queria que todos recebessem ela, amém, querido, no seu coração. E nós vamos trabalhar, e nós vamos ter testemunhos, vamos continuar testemunhando o que Deus vai fazer na nossa vida. Deus vai nos abençoar em nome de Jesus, e nós vamos poder dizer que no momento da crise, foi o momento que Deus mais nos abençoou. Quantos recebem isso? Diga amém. Querido, então a crise está aí, só de manter o salário já é bênção. Mas eu creio que Deus vai aumentar o salário, vai aumentar a renda, vai abrir porta para vocês, mas nós vamos andar na trilha estreita, essa trilha aí, de andar por princípios, ser fiéis a Deus em todos os sentidos. Posso ouvir amém? E vamos trabalhar e vamos prosperar em nome de Jesus. Vamos continuar com o nosso projeto Romper. Não tem nada a ver com crise, nós estamos servindo a Deus, exatamente para que nenhuma crise nos apanhe, para que o devorador não destrua o fruto das nossas mãos. E a riqueza, ela vai estar aí, a riqueza não sai da terra. Então agora é um momento de poda, recessão é um momento de poda. Então nós já temos podado vocês para andar certo. Agora Deus vai podar a sociedade, o mundo errado. E agora é hora de poupar aqueles que estão andando certo, estão buscando a Deus. Que a gente já tem sido podado aí há anos. O povo de Deus, no sentido do povo de Deus. Há anos a gente vem sendo podado, vem sendo tratado. Porque Deus fala, primeiro eu trato os meus filhos, agora Ele vai tratar os filhos aí desobedientes, os filhos do mundo. Então vamos nos apegar a Deus, vamos estar ligados nas nossas... Eu queria que vocês, tem gente que não está mais postando nada na pauta de oração, está relaxando, né? Não está vindo na reunião aqui, né? Está faltando, enfim, cada um com um problema. Então, queridos, nós vamos continuar sendo severos no sentido de não abrir mão de andar por princípios. Posso ouvir um amém? Então assim, eu vou estar falando, não se aflijam, né? Hoje também mais uma notícia que eu postei lá para vocês, né? Hoje aconteceu uma coisa que nunca aconteceu no mundo civilizado. A sobrecarga. Hoje o mundo consumiu mais do que produziu. Literalmente ontem. Amém? Ontem aconteceu uma coisa que os cientistas previam há muitos anos. Vai chegar um dia que a Terra vai consumir mais do que produz. Tanto de oxigênio, né, puro, quanto água limpa, potável. E mais um monte de coisas que a gente colocou ali para vocês. Bom, não tem nada a ver com aquele problema. E Deus há de nos guardar e nos livrar em nome de Jesus. Agora, pessoas vão sofrer. Pessoas vão morrer, né? Se tem fome, calamidade, problema de saúde, isso vão se agravar. A gente está vendo que o mundo está ruim, né, gente? Mas aquele que anda com o Senhor, pode ter a tribulação que for, Deus é fiel para livrar. Jesus já sofreu por nós. A igreja está em ascensão, né? A igreja de Cristo, ou seja, ela está sempre, desde que ela começou, ela está assim. A Bíblia diz que esse reino de Cristo jamais seria destruído, mas todos os reinos passariam. Passou o Império Romano, passou o dos otomanos, passou vários, o Império do Hitler, de mais não sei quem, enfim. Mas Deus, a igreja do Senhor está aí, sempre em ascensão. E que Deus possa nos guardar, nos livrar, nós, a nossa casa. E nesse momento de tribulação, nós vamos passar bem, em nome de Jesus.
e o Senhor vai nos socorrer. Quando recebe, diga amém. Então eu quero assim estar divertindo vocês. Gente, pelo amor de Deus, eu vou estar sempre falando algumas coisas. Querido, quando Deus te der uma bênção, não troque momentos de Deus por essa bênção. Posso ouvir um amém? Então, Deus te deu um carro, não vá na terça de noite transferir o carro, vai na quarta. Vocês estão entendendo? Não faz isso. Porque Deus te deu uma bênção, você se afasta dele naquele dia. Aí você pede a bênção, não sabe o que é. Pelo amor de Deus, vai marcar uma viagem. Eu vou viajar semana que vem, mas vou fazer evento em São Paulo, fazer evento em Manaus. A Luciana vai para me ajudar. Ela fica de um lado, de ali eu vou para o outro. Vai chegar uma hora que vamos voltar aquele tanto de viagem de novo. Mas pergunta se eu marquei na terça. No domingo, eu viajo na quarta. Às vezes eu viajo até no domingo, sabe por quê? Para deixar o Alu ou alguém cuidando da igreja. Até para vocês descansar um pouco de mim, devido a tanta. Então às vezes eu vou fazer, vai ter hora que eu vou viajar para dar descanso a vocês de mim, devido a tanta cobrança, tanto. Mas vocês estão entendendo ou não? Aí vocês fazem com que o caminho de vocês fique mais atribulado. Entende o que eu quero dizer? Não. Querido, nós temos a nossa reunião terça noite, domingo. Não marca nada para esse dia. Já basta os problemas que vocês têm. Se vier me falar, pastor, tem um problema ali. Vai, meu filho, vou fazer o quê? Fico triste. Mas eu não vou te pedir. Estão entendendo ou não? Não vou te pedir. Amamos todos vocês, mas queremos, né, fazer a nossa parte. Então Deus te deu uma bênção, não vá tratar dessa bênção, qualquer problema dela, na hora que você tinha com Deus. Foi Ele quem lhe deu a bênção. Quantos concordam que Deus é quem está nos abençoando? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, eu vou casar, vou marcar o cartório na hora do casamento, na hora do culto, da reunião que eu tinha que estar aqui. Faz isso não. Faz isso não, que está começando mal. É uma planta que ela vai crescer e vai te trazer problema. Hoje ela é uma sementinha. Então mata essa semente para não virar uma árvore. Às vezes a gente sabe, né? Não sabe porque está sofrendo. Amém, queridos? Então que Deus possa nos abençoar, nos livrar, guardar o nosso coração. Quero testemunhar aqui também, né? O pastor Flávio, né? Ele fez um voto com Deus em abril. Eu não sabia, ele pagou parte ficou de pagar depois, não deu conta. E agora ele vendeu o carro dele, pagou o voto dele, igual a Carlinha, e está limpando o nome da mulher. Então quero dar esse testemunho, para que vocês possam também estar olhando para ele quando a bênção dele vier. É mais um maluco da fé. Amém, queridos? Então o voto dele também foi igualzinho da Carlinha, né? Um pouco, foi de 10 mil, da Carlinha foi de 12, né? E ele cumpriu o voto dele, está limpando o nome da mulher, que já estava suja há muito tempo, devido a ter ido socorrer a igreja, e acabou tendo problemas, e não conseguiu mais recuperar isso, mas ele está resolvendo isso agora. Talvez não esteja aqui até hoje, até porque ficou sem carro. Depois eu vou ver o que aconteceu. Mas são pessoas assim, que a gente tem que dar o testemunho para a honra e glória do Senhor, e com muito temor, a gente ora. Eu queria que você orasse, torcesse por ele, porque, né, não é fácil, é um pastor, precisa de um carro. Está vendendo um carro para pagar dívida, é isso que Deus espera da gente. Entende ou não? É uma coisa bacana, e parabéns, que Deus dê graça a ele lá para superar esse momento que fica sem, né, um momento de desafio. Mas daqui a pouco eu quero ver ele chegando ali com o carro novo dele. A mulher que tem um sonho de ter uma loja, né, de roupa, que ela possa abrir uma loja de roupa, que essa semente possa voltar logo, como voltou para a Carlinha rápido, também possa voltar. Foi o exemplo da Carlinha, tocou nele. A palavra de Deus diz que a palavra dele não volta vazia. Quando a gente faz uma coisa para Deus, toca em alguém. Não é verdade? Amém, queridos? Então eu quero abençoar ele, em nome de Jesus, amém? Quero... Não entendi. Não entendi. Ah, sim.
A Carlinha está bem, né? O testemunho dela do mês passado, né? Nós agradecemos a Deus pela venda dela do primeiro mês, né? E agora na metade do mês ela já vendeu o que ela vendeu o mês passado todinho. Posso ouvir uma salva de palmas para Jesus aí, amém? Viu, Cristiano? Pode cortar aí agora.